A mensagem que se sucede à da semana passada, nós tiramos do Evangelho de Lucas agora, diferente da mensagem da semana passada que nós usamos em Mateus, e viemos aqui a Lucas capítulo 19, porque essa história contada aqui, dos 3 evangelhos que tratam da temática que nós vimos a semana passada, apenas Lucas conta essa história aqui. Olha que interessante. Só Lucas conta esse caos. Nem Mateus e nem Marcos tocaram nesse assunto. Então vamos ler o pequeno texto para que a gente possa então expô-lo. Obrigado, minha filha. Lucas capítulo 19, verso 1 até o 10. Podemos ler? Diz assim o texto: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém que eu fique na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Um comentário breve acerca da passagem toda, de toda a passagem. O encontro de Jesus com esse Zaqueu é um exemplo do reino de Deus, levando salvação aos excluídos também. Então, aqueles que o mundo despreza, que o mundo reprova, o Senhor acolhe, independente de quem seja. Assim como nós desprezamos um mendigo, ou tratemos com semelhante desprezo a um que nós reprovamos por algum motivo, e Zaqueu tinha seus motivos, vou falar já deles, ou rejeitemos a pessoa por um padrão de vida, pela sua profissão, ou pelo trato que essa pessoa vai dar à cultura de seu povo, ou mesmo à religião de seu povo. Enquanto as pessoas desprezam, seja por ser muito rico ou por ser muito pobre, seja em virtude do que o camarada pratica, de sua profissão ou outras características de sua vida, o Senhor Jesus, por outro lado, não faz acepção de pessoas. Naqueles dias se falava em judeus e gentios, ou seja, judeus e o resto. E nós, embora não usemos essa expressão gentil nos dias de hoje, falemos então do todo. O Senhor Jesus veio para todo aquele que nele crê. Pouco importa quem seja ele ou o que ele faça. Se aquilo que ele faz é reprovável, o próprio Senhor vai colocar em seu coração essa convicção e ele abandonará, seja lá o que for, por amor ao Senhor, porque por sua palavra foi, vamos dizer assim, convencido a crer de que ele estava errado e o Senhor está certo como sempre esteve. Ainda esse encontro também dá uma lição sobre o uso adequado tanto de dinheiro como de todos os bens que se possua em favor do reino de Deus aqui na terra. Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos. O fato de mencionar aqui que Zaqueu era um homem rico é exatamente para estabelecer um contraste entre o Zaqueu e aquele jovem rico que se virou de costas e foi-se embora para longe de Jesus porque era dono de muitos bens.
Havia um jovem rico lá atrás, que também teve um encontro com Jesus. Ele foi até Jesus. Lembram-se? Ele vai a Jesus e saúda: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ao contrário, o Zaqueu, embora faça um certo empenho para ver Jesus, não para correr atrás da vida eterna ou perguntar por ela, mas é obrigado a correr e subir numa árvore porque a multidão é grande e ele é um cabra entanguido, como se diz por aqui. É um cara pequeno, é um baixinho. Ele não faz nenhuma pergunta a Jesus. Pelo contrário, notem primeiro a diferença. O jovem rico vai a Jesus. Por outro lado, Jesus vai ao Zaqueu. Estão notando a diferença? Como diz em Romanos 3, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se o Senhor não vier a nós, para a nossa salvação, de maneira alguma teremos acesso a ela no que depender de nossos próprios esforços. Lembram-se? Podemos formar excelentes religiosos, mas não servos, bons servos do Senhor Jesus. A pessoa será maravilhosamente bem qualificada como um religioso, o que não é o mesmo que dizer que seja uma pessoa espiritual. Religioso é uma coisa, espiritual é outra. E nós, os que fomos alcançados pelo Senhor, andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. A religião para nós tem alguns preceitos a serem considerados, mas antes de qualquer coisa, antes de sermos religiosos, somos chamados a sermos espirituais. Amém? Publicano, o que quer dizer isso? O que é publicano? Isso é de comer ou de passar no cabelo? Então, nos dias de hoje nós chamaríamos de funcionário público, de servidor público. Quem era que governava Israel naqueles dias? O Império Romano. Israel encontrava-se oprimido e subjugado dentro de sua própria terra, porque uma nação estrangeira oprimia o povo de Israel, que era obrigado a recolher impostos, e impostos caros, para uma nação estrangeira. Agora, se o povo de Israel já detestava o Império Romano, em virtude desses impostos, em virtude dessa opressão, em virtude dessa dominação na sua própria terra, imagine a satisfação do povo quando um dos seus, ou seja, um judeu também, trabalhava para o Império Romano. É o que Zaqueu era, assim como Mateus, apóstolo, também era. Publicano eram coletores, recebedores de impostos. Daí, essa pessoa era considerada duplamente pecadora. Considerado um ser desprezível, um monstro, um inimigo, traidor e inimigo da sua própria nação. Trabalha para a nação inimiga que domina sobre nós, recolhendo nossos impostos para entregar para eles. Como se isso não bastasse, esses homens, como vários homens no mundo, para não dizer que a maioria dos homens, para não dizer que praticamente todos os homens, glória a Deus que tem um tiquinho que preserva alguma honestidade, a maioria esmagadora desses homens eram corruptos, oprimindo ainda mais o povo. Se tinha que pagar 10% de imposto, ele cobrava 15% para embolsar 5%. Porque ele não tinha coragem de trair o Império Romano para ser morto. Então ele oprimia o povo com taxas ainda mais pesadas e com isso eles enriqueciam. Ou seja, enriqueciam de modo ilícito. E esse era o caso do Zaqueu. Dito isto, ele procurava ver quem era Jesus, o versículo de número 3 aí. Certamente já havia ouvido falar de Jesus. E essa peleja para ver quem era, já sugere o ter sido tocado milagrosamente pela graça de Deus para a salvação. Zaqueu certamente já tinha ouvido muito falar acerca de Jesus, mas nunca tinha visto Jesus.
Muitos de nós experimentamos situação semelhante. O Zaqueu viveu uma situação diferente do que a nossa, porque vivendo naquela época ele pôde ver Jesus, o Verbo encarnado. Nós hoje não podemos. Não tem como vê-lo agora. Nós precisamos crer nele apenas pela fé. Fé essa que era necessária também naqueles dias. Mas hoje nós só temos a fé e mais nada. Zaqueu queria saber quem era Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Hoje, para ver Jesus, a gente tem que morrer. E tem que morrer 2 vezes. Para esse mundo e depois morrer mesmo de verdade. E nesse caso, morrer salvo, né? Que morrer não salvo, aí que a coisa rocha mesmo. Demais, a sua baixa estatura, associada à multidão de gente ali no lugar, o leva a uma atitude humilhante. Primeira delas, correr. A palavra diz que ele correu adiante, verso de número 4. Então, o Zaqueu correndo adiante. Há algumas citações no Novo Testamento que sugerem o ato de grande humildade de uma pessoa, simplesmente pelo fato do camarada dar uma carreira no meio da rua para todo mundo ver. Uma delas, aqui em Lucas também, capítulo 15, na famosa parábola do filho pródigo, quando o pai daquele filho que foi embora volta. Então o pai, vendo na estrada, vindo no rumo de casa, ele corre para se encontrar com o filho no meio do caminho. Na cultura desses povos orientais, um homem adulto correr pela rua é algo muito mais do que reprovável. Quem corre pela rua é criança, é menino. Um homem velho, pai de família, jamais correria no meio da rua. Nem para fugir de uma onça. Era comido pela onça, mas não corria. Então Zaqueu já experimenta uma dose de humilhação dando essa carreira em praça pública. Para completar o resto, sobe numa árvore. Outra atitude absurdamente infantil. Imagine que se ele já era mangado pela rua. Nanico, baixinho, né? Depois dessa atitude, o diabo do Nanico trepando na árvore. No Piauí diria assim, para ver Jesus. Desce daí, anão. Imagina aí a situação, hein? O Zaqueu experimenta tudo isso. Corre em praça pública, sobe numa árvore. Humilhação. Aquele que realmente foi tocado pela graça salvadora não está nem um pouco preocupado com as humilhações que eventualmente for passar ou que vá se submeter por conta própria com o fim de ver Jesus, com a finalidade de estar com Jesus. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Amém? Por isso, no verso de número 5, acontece aquilo que nós não esperávamos acontecer, e com certeza o Zaqueu também não. A ideia diz que ele corre e sobe na árvore a fim de ver quem era Jesus. Nada mais que isso. Ele não quer chamar a atenção. Imagine que as árvores que estivessem ali na beira daquela estrada devia estar puída de menino pendurado, outros homens, multidão pela beira da estrada de um lado e do outro. Versículos anteriores a esse daí, o final do capítulo 18, fala da cura do cego de Jericó, que era um entre a multidão que estava naquele lugar exatamente porque era um ponto maravilhoso para se pedir esmolas. Primeiro que era a estrada que levava a Jerusalém, de Jericó para Jerusalém. E quem estava indo para Jerusalém cultuar ia com o coração muito sensível e muito disposto a dar esmolas. Então aquele cego se coloca ali. E outra situação, ele ouve, apesar de ser cego, ele não é surdo. E ele ouve que há um movimento de gente diferente. E em virtude disso ele começa a gritar por Jesus e o Senhor misericordiosamente o cura de sua cegueira. Esse é o Bartimeu, que ele recebe o nome de Bartimeu lá no Evangelho de Marcos, porque provavelmente Marcos sabia quem era ele. Notem que o lugar é propício, a multidão era grande. Jesus podia olhar para qualquer um no chão, para qualquer um em cima de qualquer uma das árvores, mas o Senhor vai direto
ao Zaqueu. Olha só. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Olha só. Desce depressa, porque eu preciso ficar na tua casa, eu preciso me hospedar na sua casa, me convém estar na sua casa. Oh, glória a Deus, hein? Amados, que sacrifício nos faria merecedores de algo semelhante? O que nos podia acontecer para que merecêssemos algo parecido? O que Zaqueu fez para merecer isso? Aquele homem que chamava a atenção, de modo que multidões no plural o seguiam, fosse para comer pão e peixe de graça, para assistir espetáculo de demônio sendo expulso de gente, de cego enxergar, de paralítico andar e coisa parecida. Parece que era muito interessante estar atrás daquele homem, porque alguma coisa de muito especial ia acontecer. E imagine agora o tamanho do orgulho desse homem que se humilhou correndo, se humilhou subindo em árvore, e no meio daquela multidão toda, ver Jesus ir a ele e dizer: desça daí, e depressa, olha só. Ligeiro, cara, desce daí. Me convém hospedar-me na tua casa hoje. Eita, rapaz. Não é brinquedo, não. Jesus encontrou Zaqueu. A nossa cultura, a nossa religiosidade, segundo as tradições que desde os tempos antigos têm sido passadas a nós, manda que nós procuremos Jesus. Procure Jesus, vá a Jesus. Isso é uma recomendação maravilhosa, mas para quem já é crente. Ainda que ainda seja um crente novo, com pouquíssimo entendimento, ou até mesmo um crente relaxado, praticante de inúmeros atos reprováveis por Deus. Mas esses já foram de alguma maneira tocados pelo Espírito Santo de Deus e já têm condições de compreender alguma coisa do Evangelho. Para esses a gente pode dizer, sem problema nenhum, se aproxime do Senhor, ande com o povo de Deus, esteja na igreja, que foi Ele mesmo que ensinou, Ele que plantou, Ele que criou, Ele fundou, estabeleceu a sua igreja e determinou que aqueles que nele crescem se reunissem, estivessem juntos para congregar, louvando, exaltando esse Deus maravilhoso. Como igreja do Senhor, servindo uns aos outros, aconselhando e sendo aconselhados, perdoando, sendo perdoados, reunindo-se juntos para estudar a palavra de Deus, um pregando, o outro ouvindo, em outra ocasião, o outro ouvindo e o outro pregando, buscando qualificação, capacitação em Deus, e aí sim, agora mediante os nossos esforços, correndo atrás, estudando a palavra de Deus e conhecendo cada dia mais e melhor a palavra do Senhor. Mas não faz sentido dizer isso para uma pessoa que não seja crente. Busque a Deus. Eu busco todo dia. Você precisa receber Jesus, como eu já recebi desde quando eu nasci. Sabe nem do que está falando. Uma irmã minha, ela deve até assistir isso depois, quando ela ouvia esse tipo de conselho. Entregue sua vida a Jesus. Já entreguei desde quando eu nasci. Ela falou isso tantas vezes que um dia eu estava meio chateado. Eu digo, que beleza! E aí, o que mudou? E de lá para cá, como é que ficou? Ela, como assim? Eu falei, pois é, depois que você se converteu a Cristo, como é que ficou agora? Como é que está a sua vida? Do mesmo jeito. Eu falei, então você não conheceu Jesus, não, filho? Ou se conheceu, esse Jesus aí é falso. Deve ter comprado lá na feirinha do Paraguai. Porque quando Jesus de verdade entra no coração de uma pessoa, ela morre e nasce de novo. É regenerada, se torna uma nova criatura. Nunca mais será a mesma. Você experimentou essa mudança? Nunca mais ela falou essa bobagem que aceitou desde quando nasceu.
Hoje ela é crente, mas não era não. Mas dizia que era. Então, amados, observem esses detalhes que precisam ser absorvidos, assimilados por nós. Palavras ouvidas com os ouvidos, entendidas com a cabeça, mas absorvidas na alma, ou seja, no coração, para que se tenha compreensão adequada de quem seja Jesus, do que seja o Evangelho e principalmente de quem seja eu. Amém, queridos? Daí, Zaqueu obedece de pronto, desce depressa. A mesma pressa que fez ele subir na árvore, fez ele descer também. Deve ter pulado lá de cima para baixo. Para descer é mais fácil, né? Diz que todo santo ajuda, né? Eu acho que foi algum santo que inventou o tal do freio, porque ladeira abaixo sem ele é complicado. E mais, hoje preciso ficar na sua casa. Ou o popular, na versão mais revista Almeida atualizada, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eita surpresa, né? O Senhor vai se hospedar na minha casa, na minha mesmo. É comigo mesmo que o Senhor vai ficar? Na minha casa? Zaqueu sabia quem ele era. Zaqueu já tinha uma ideia de quem era Jesus. Queria vê-lo e teve um encontro com ele. Um baita de um encontro. O recebeu em sua casa. Já pensou? Isso mostra a divina missão de Jesus de trazer a salvação à casa de Zaqueu. No meio daquela multidão, foi a Zaqueu que o Senhor escolheu. Situação semelhante todos nós aqui experimentamos. Olha o tamanho desse mundo, olha a quantidade de gente que mora nele. Sabe-se lá por que o Senhor escolheu você. Por que não escolheu todo mundo que trabalha na tua empresa? Por que não escolheu todo mundo que estuda na sua escola, na sua faculdade? Por que não escolheu todo mundo da sua família? Quantas pessoas incrédulas nós temos nas nossas famílias aqui que zombam da nossa fé, zombam do Evangelho, zombam da palavra de Deus, porque o Senhor não as chamou. E nós, com uma tremenda falta de sabedoria, batemos boca com ela. Aí, ó, isso é religião. É bater boca com o outro em virtude da fé. E bate boca com o outro, e briga, daí a pouco estão de mal, sai nas pancadas. Ano passado eu ouvi falar de um que deu uma facada no outro. Num debate religioso desse, um largou a faca no outro. Pronto. Que santo, né? O santo das facadas. Não funciona assim. Anunciamos o Evangelho. Normalmente nossos familiares não irão ouvir da nossa boca, mas anunciamos assim mesmo. Depois da receptividade dele, a única coisa que nós podemos fazer é orar. Apenas orar. Senhor, abre o entendimento desse meu familiar para que ele entenda. Senhor, opera esse milagre, Senhor. Faz esse milagre, tem misericórdia. Nós somos chamados para isso. Para orar e interceder o tempo todo em favor do perdido. Principalmente se for nosso familiar. Oramos o tempo inteiro. Senhor, tem misericórdia. Providenciamos ocasiões oportunas em que esse familiar querido vai estar na presença de alguém que domine uma apresentação do Evangelho melhor do que eu. E tome oração. E tome oração. Uma hora essa pedra se quebra. Amém, amados? Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Receber com alegria é muito diferente daquela gentileza que se faz para oferecer um pedaço de bolo com um café a uma pessoa que eventualmente se convida para entrar na tua casa. Notem que o Senhor não está se convidando. Ele não espera que o Zaqueu o convide. O Senhor é o Rei do universo, é o Rei do mundo, o Senhor do mundo, Deus Criador. Ele simplesmente diz para o Zaqueu: hoje
vou ficar na tua casa. O Zaqueu pensa que tem casa. Tudo é do Senhor. Você pensa que tem casa. Você pensa que tem moto. Você pensa que tem carro. Você pensa que tem roupa. Num momento, e tomara que isso seja logo e aconteça de modo muito suave, todos vão perceber que nós não temos nada. Nem esse corpinho lindo que vocês estão vendo aqui. Nem esse corpinho pelo qual você nutre tanto apreço, na verdade é teu. E eu vou mais além. Nem a alma que está aí nesse corpo, fazendo com que ele ainda esteja em pé e andando de um lado e para o outro, te pertence. Não temos nada. Tudo é dele. Se não fosse por concessão dele, você não teria nada, nem roupa, não sairia nem de casa. Se saísse pelado aí, ia ser preso, ia tomar uma taca. Como há descaso no nosso trato para com a soberania de Deus. Quando nós descobrimos, e mais, quando nós aceitamos que Deus é soberano, nós andamos na fé de modo muito mais agradável e compreensível. Enquanto a gente fica pensando, eu sou o cara, eu sou bom, eu vou, eu faço, eu bato, eu prendo, eu mando soltar, eu mando matar. É preciso entender que o Senhor é o dono de tudo. Tudo é dele, por meio dele. A ele, pois, toda a glória. Amém. O recebeu com alegria. Outra atitude de quem foi escolhido por Deus. Só se alegra nele quem por ele foi chamado de modo irresistível. Isso é o que nós chamamos de graça irresistível. Aquele que o Senhor realmente chamou. No momento em que o Senhor chama, ele simplesmente vai. Você hoje está aqui, é um servo do Senhor, congrega na igreja do Senhor. E isso com alegria no coração, porque o Senhor operou na tua vida o milagre, primeiro, de fazer com que você viesse a crer. De fazer com que você confiasse em Deus, crendo na sua palavra. De fazer com que você, com alegria e satisfação, confessasse Jesus como Senhor de sua vida. Para uma religião, nós vamos secar a língua convidando as pessoas. Uns zombando de nós e outros atendendo com a alegria maior do mundo. Opa, vamos lá, é comigo mesmo, estou dentro aí. Mas estamos chamando as pessoas a uma religião. Um dos maiores cuidados que eu tenho, amados, é de fazer com que vocês não sejam meus seguidores. Por mais que vocês possam gostar da irmã Vera, que eu nunca vi uma pessoa dizer que não gosta dessa criatura. De mim já é mais difícil, eu sou mais chato mesmo. Mas ainda tem uns dois aí que têm coragem de gostar de mim. Mas não venham para cá por minha causa. Não venham fazer graça ou tentar agradar o pastor Walter. Venha por causa do Senhor Jesus. Por causa do Evangelho. Amém, queridos? Pastor Walter hoje está aqui. Amanhã pode não estar. Posso mudar de cidade. Eu posso morrer. Isso acontece. Vocês sabiam que eu sou morrível? Sou mortal. Eu não sei até quando eu vivo. Se você está vindo para cá por causa do pastor Walter, amanhã você me enterra, chora mais uns 2 dias e depois acabou. Aí vem outro pastor para o meu lugar. Eu não gostei desse pastor. Não fui com a cara dele. Vou lá mais não. Aí chegou agora, já está inventando moda nova. Pastor Walter não fazia isso. Vou lá mais não. Pronto. E aí? Que é isso, irmãos? Tenho visto esse filme de terror se repetindo desde quando me entendo por gente em igrejas pelo mundo inteiro afora. O que fica claro é que aquelas pessoas eram seguidoras daquele pastor e não seguidoras de Cristo. Temos que ter muito cuidado com isso, amados. Muito cuidado. Isso é muito perigoso. Congregue, seja fiel à tua igreja.
e seja um seguidor do Senhor Jesus, e não do pastor que aqui está. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus, e não meu. Os salvos irão para o céu pelo fato de serem discípulos de Jesus, de serem servos de Jesus. Nenhum servo ou discípulo do pastor Walter vai ser salvo por isso. Pastor Walter não salva ninguém. Nem eu mesmo. Se o Senhor não tivesse me salvado, estava eu batendo cabeça do mesmo jeito. Atentem para esse cuidado, porque é deveras importante. E, verso 7, olhe só. Todos os que viram isto murmuravam. Olha só. Dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Não é a primeira vez que isso acontece. O Senhor Jesus, no princípio dos evangelhos, qualquer um dos sinóticos, é ridicularizado por sentar-se com meretrizes, com beberrões, falando num piauiês. Está lá uma rodinha de cachaceiro, de cunhã e Jesus no meio. Sem nenhum relacionamento afetivo, vamos dizer assim, com nenhuma daquelas prostitutas, e muito menos se envolvendo na mesma bebedeira dos cachaceiros. Mas está ele lá no meio. Ligeiro, depressa, os religiosos, homens zelosos pela sua religião. Homens capazes de morrer e de matar pela sua religião. Chamam os discípulos e apontam. Olha lá o mestre de vocês, sentado com meretrizes e com cachaceiros, com beberrões. Eu não sou Jesus, ando muito longe, né? Mas já ouvi isso aqui em União, de alguns religiosos do lugar. Juninho, lá no Zequinha Belo, em ocasiões especiais, termina aquele futebol lá, eu vou assar carne para os companheiros. Cortar a carninha, eles ali tomando a cervejinha deles, e eu agarrado na minha cajuína, até quando eles começam a ficar alegres demais e começam a querer me beijar muito, e eu entendo que já é hora de eu ir embora. Chega de beijo. Depois de uns 3, 4 beijos, a gente sai voado. Mas estou lá no meio da turma, jogo bola com os caras, como uma carninha assada com eles, sirvo a eles, levo o tira-gosto dos caras, e estou ali com eles. Aconselho um, aconselho outro, escuto a história que tem para contar, a angústia de cada um deles. Na hora que a bola está rolando, levo um chute na canela de todo tamanho. Quando acaba, eles respeitam o fato de eu ser um servo de Deus. E eu já ouvi de religiosos aqui da cidade me chamando de falso profeta. Motivos: ando de bermuda no meio da rua. Que tomo cachaça, eu já estou tomando a cachaça junto com os caras. Junto com os pecadores. Mano. Se Jesus sofreu esse tipo de desprezo, imagine um Zé Ruela que nem eu. Acontece. Então, Jesus já tinha experimentado situação como essa antes. Aqui no Evangelho de Lucas mesmo, capítulo 5, os versos 30 a 32, a ocasião que os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Mas Jesus não deixa os discípulos responderem. Ele mesmo responde no verso 32. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Na outra passagem ele vai dizer que não veio para os sãos, e sim para os doentes. Os sadios não precisam de médico, os doentes sim. Jesus trata a declaração desses homens com uma certa ironia. Os sãos não precisam de médico, mas vocês já estão sãos, vocês estão sadios. Deixa eu ir para os doentes então, para os pecadores, já que vocês não são pecadores. Olha a ironia do Senhor Jesus. Então, se vocês são sadios, vocês não precisam de médico. Os doentes precisam. Eu não vim chamar santos, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores.
Para quem veio chamar pecadores, qual é o melhor lugar para ele estar? No meio dos pecadores. Agora, detalhe, Jesus entrava e saía de qualquer lugar sem se contaminar. Ele abraçava um leproso, sem se tornar um leproso também. A doença infecto-contagiosa mais rabugenta daqueles dias. Coronavírus hoje para o Senhor Jesus seria uma piada. Estaria abraçado aí com todo mundo, beijando todo mundo e nenhuma preocupação com o coronavírus ou com nada parecido. Em outras palavras, ele sentava com prostitutas, mas ele não praticava a prostituição. Ele sentava com os cachaceiros, mas ele não bebia cachaça. Sentava com os violentos, mas ele não era violento. Andava com mentirosos, traidores, todas coisas que ele nunca praticou, nunca foi dado à prática de tais coisas. Alguns anos atrás, enviamos um jovem para a nossa comunidade terapêutica. Ele passou lá a temporada e quando voltou, pastor, eu vou pregar para aqueles antigos camarada que se drogava comigo. Eu digo, rapaz, não faça isso. Você consegue entrar lá e sair? Não, de boa, eu vou lá, que eu tenho uns amigos lá, vou chamar os caras. Incrível, ele ainda conseguiu, uma semana depois, vir e trazer uns 2 com ele. No outro culto ele veio e já sentou lá na última fila. Se pudesse, ele quebrava a parede para ficar mais longe, cada vez mais longe do púlpito. Por fim, moral da história, voltou lá para a boca de fumo. Virou um drogado de novo. Estão entendendo a diferença entre o que Jesus fez e seus discípulos fazem com todo cuidado? Entram em qualquer lugar, mas não se contaminam. Esse é um desafio para muitos de nós, que acreditam que está pronto para entrar em qualquer lugar, quando na verdade ainda não está. Os murmuradores de plantão apareceram logo. Ora, quem é esse Jesus que se hospeda com pecadores? Zaqueu, por sua vez, já com Jesus em casa, batendo um papo ali com o Senhor Jesus, evidentemente ouvindo o que Jesus tinha a dizer, se levanta para falar. Está no versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor... Agora prestem atenção, amados. É preciso a gente fazer uma conta aqui, para a qual não existe nenhuma fórmula na matemática para nos ajudar a calcular. Você vai ter que gastar um pouco de cabeça, de cérebro agora. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Note aí, queridos, já um contraste entre a declaração do Zaqueu e a recomendação do Senhor àquele jovem rico. O que o Senhor diz ao jovem rico, você se lembra? Exatamente, Bruno. Quando o jovem questiona o bom mestre Senhor Jesus, o Senhor já se apresenta verdadeiramente como bom, ou seja, só há um bom, que é Deus. Por que tu me chamas bom? Ou seja, entenda, ou eu estou entendendo que você já sabe que eu sou o Filho de Deus, né? Que sou capaz de salvar. Se o que você quer é herdar a vida eterna, você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele já interrompe, dizendo, todas essas coisas eu tenho verificado, eu tenho observado desde menino. Que bom, então pela tua justiça própria, você está garantido, né? Em Ambu, na Capanga. Porém, uma coisa te falta. Olha, vem a lapada aí pro jovem, né? Vai, vende tudo o que tem. Tudo. Tudo é? Tudo. Tudo é 100%. Sobra nada. Vai, vende tudo que tem. Pega o dinheiro, distribui entre os pobres.
E dessa maneira você vai ter um tesouro no céu. Então vem e me siga. E é nessa hora que o jovem se volta triste e vai embora, porque é dono de muitas posses. Agora, o Zaqueu espontaneamente, como quem diga, Senhor, diante das palavras que o Senhor me prega, diante das palavras que o Senhor me proferiu, e elas nem estão relatadas aqui, mas certamente ele ouviu muita coisa. Eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Por que aos pobres, gente? Não tem como, no caso do jovem rico, não tinha como dissipar tudo aquilo que ele tinha, que o Senhor manda que ele venda e distribua o dinheiro entre os pobres. Eu não sei qual era o tamanho do patrimônio daquele jovem, mas com certeza era como jogar um punhado de milho com umas 200 galinhas caipira, mais ou menos. Não dá um minuto para sumir. O que é um minuto? Não dá 10 segundos, acabou. Só está o chão limpo. Porque o que não falta é pobre. E dinheiro na mão é vendaval, já dizia um falso profeta, autor de alguma novela da Globo aí. A novela Pecado Capital. Os meninos não viram não, mas na década de 70 fez muito sucesso. O Zaqueu entendeu isso. Ele compreendeu a mensagem recebida. Senhor, eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. Também não sabemos o tamanho do patrimônio do Zaqueu, mas certamente não foi pouca coisa. E, como a gente fala brincando, e digo mais. E se de alguém extorquir alguma coisa, algumas versões bíblicas traduzem aí por roubei, né? Há duas expressões para roubo e furto, kleptos ou listis, ou é isso mesmo, listis mesmo. Um é furto, outro é roubo, e não é nenhuma dessas duas palavras que aparecem aí não. Aí aparece uma outra palavra que se traduz melhor por extorquir, ou defraudar, ou oprimir. Oprimir era que o Império Romano fazia para com o povo daquelas nações, inclusive a de Israel. Opressão. E mais ainda esses publicanos que cobravam mais que o que deveria. Esse se, está vendo aí o se? No verso 8. E se em alguma coisa tenha defraudado alguém? Esse se, amados, no léxico, é uma espécie de dicionário do grego para o português. Só não é um dicionário mesmo, que o léxico só trata de palavras que estão no Novo Testamento. É uma palavrinha só de duas letras também no grego. É i. Então, assim, i. É duas letrinhas aí, mas você fala ei. I. Que é o si. É traduzível por um monte de coisas, inclusive pelo que o nosso português trata, que é uma possibilidade. Se eu for, é porque eu não vou ficar. Se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães. Se eu comer, eu não vou ficar com fome. Não é isso? Mas aqui não. Dentre essas várias opções de tradução, e é o que acontece nessa passagem aqui, o se nada mais é que visto que, desde que, uma vez que, ou seja, o sujeito vê a situação como sendo real. O que acontece? O Zaqueu está fazendo uma confissão. Não é uma sentença condicional. Ele está dizendo, já que eu defraudei alguém, vou cumprir a lei direitinho. O que a lei determinava? Que alguém que causou um dano a outro tinha que fazer? Restituir 4 vezes mais. Tu deu uma paulada no meu cavalo, matou meu cavalo. Você juntava lá os anciãos da cidade, fazia uma espécie de tribunal e determinava que você tinha que dar 4 cavalos para mim agora por causa do meu cavalo que você matou. Funcionava assim. Haviam situações tão grotescas, e isso é cultural no lugar,
onde você matava o meu filho. Ó. Mas você também tinha um filho. Nesse caso, não restituía 4 vezes. Mas há relatos históricos de que você pegava o teu filho e dava para mim. Você que ia ficar sem filho e não eu. Olha só. Muito louco, né? E na lei, a lei de Israel, ou a lei de Moisés, se você quiser chamar, havia essa determinação de que se restituísse o dano causado a alguém 4 vezes mais. Você me deu um prejuízo de R$1.000, você ia me pagar com R$4.000. Funcionava assim. O que o Zaqueu está fazendo? Eu realmente defraudei muita gente. E esses que eu extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Diante dessa declaração dele, a gente tem aí 2 vias para pensar, já que a coisa não fica clara para nós no texto bíblico. Primeira delas, Zaqueu deveria ser muito rico. A metade ele já está distribuindo aos pobres. Da outra metade que sobrou, é que ele vai restituir 4 vezes mais a quem ele extorquiu. Talvez sobraria um pouco para ele viver. Ou, como alguns defendem, aconteceu com Zaqueu aquilo que o jovem rico não fez. Acabou com tudo que tinha. Quebrou. Alisou. Mas nós vamos ver que ele então teve aquilo que o jovem rico não teve. Um tesouro no céu. Amém, amados? Isso é o que foi verificado aí. Diante disso, versículo 9, o Senhor então bate o martelo. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Eita, glória a Deus! Filho de Abraão é aquilo que lá em Mateus 3, em Lucas 3, no relato ali do batismo de Jesus por João Batista, que João Batista vai dizer àqueles fariseus que estão indo até ele: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não digam que são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Produzam frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Não basta ser israelita, não basta ser descendente de Abraão, não basta ser um bom cumpridor da lei. É preciso genuíno arrependimento de pecados, com a consequente confissão desses pecados a Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele ouve essa confissão. É Ele quem, então, perdoa o pecador. Por isso o Senhor diz com alegria: hoje veio salvação a essa casa. Esse sim é um filho de Abraão. Esse fruto que ele está produzindo agora é manifestação típica de alguém que se converteu de verdade. Arrependimento do que fez. E arrependimento diz respeito a conserto do estrago feito. Ninguém chamou ele, ninguém determinou que ele fizesse essas coisas. Ele foi tocado verdadeiramente pelo Evangelho e tomou essas decisões por sua conta. Esse se arrependeu dos seus pecados. Ou seja, voltando para a pregação de domingo passado, os discípulos estão alarmados porque o Senhor disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Os discípulos assombrados vão perguntar: se é assim, Senhor, quem pode ser salvo? Depois do Senhor, então, usar lá a comparação bem exagerada de que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino dos céus. E daí, diante do que Zaqueu está fazendo, e por isso, certamente, que Lucas teve essa ideia maravilhosa de colocar no seu evangelho aquilo que os outros não mencionaram. Ele narra essa história de Zaqueu para que a gente veja, então, que aquilo que é impossível para os homens, mas é possível para Deus, acabou de acontecer. O que foi que aconteceu? O tal do camelo passou pelo fundo da agulha. Amém, amados?
Aquilo que é impossível para os homens e não é impossível para o Senhor, aconteceu. Zaqueu abriu mão de suas riquezas para servir ao Senhor. Reconheceu sua condição de pecador. Reconheceu que aquilo que tinha era um estorvo para a sua vida e abriu mão de tudo para estar com o Senhor. Amém, amados? Estão vendo o camelo passando pelo fundo da agulha? Então não! Passou. Pelo poder de Deus, passou. O milagre aconteceu. O impossível aconteceu. E aí o Senhor, então, encerra com o verso 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Como diz o próprio Evangelho de Lucas 3,32, não vim chamar, aliás, o 5,32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, amados, não precisa você ser financeiramente rico para se apegar, depositar a sua confiança nas coisas deste mundo. O que a palavra está expondo não é uma condenação à riqueza ou a quem seja rico, mas o apego, o amor ao que é material antes do espiritual. Jesus disse que é impossível servir a Deus e as riquezas, porque há de agradar a um e aborrecer ao outro. É impossível servir a Deus e a Mamon. É disso, amados, desse milagre que a palavra de Deus está falando. É dessa situação que nós estamos sendo informados. No mundo, o que não vai faltar para nós são tribulações. Mas, com bom ânimo, nós vamos passar por cima delas. Porque o Senhor, que nos salvou, vai manter a nossa manutenção pela fé, nos capacitando para encarar todas as turbulências dessa vida. Conservados firmes, salvos por Ele, na presença dEle, para que, sob o poder de Deus, possamos vencer todas essas tribulações. Sempre confiando no Senhor em primeiro lugar, e não naquilo que o mundo tenha para oferecer. Porque, na verdade, tudo que nós pensamos ter, na verdade, não temos. Nada é nosso. Nada nesse mundo foi feito para durar. Nem o próprio mundo, o próprio cosmos, que é passageiro, transitório, é efêmero. Só o Senhor é eterno.